Fala galera, eu sou o Renan Segrete, sejam bem-vindos ao canal. Aqui a gente fala de Star Wars. Hoje, depois do Natal, Feliz Natal inclusive para todo mundo, vamos fazer a análise do episódio 5 de Skeleton Crew. Então vamos lá. O episódio começa dessa vez lá em At-Atin. Nós vemos que o pai do Win e a mãe do Neil estão conspirando para darem um jeito de mandar uma mensagem para fora da barreira. A gente suspeitava disso desde o último episódio que eles apareceram, né? Mas eu achava que o Winfred que ia fazer isso sozinho, mas parece que todo mundo ali, a mãe do Neil, a Farah também, estão todo mundo envolvido. Paz, né? Mas então, a mãe do Neil dá pra ele um pendrive que ele usa lá no PC do trampo dele pra ele conseguir baixar os códigos de acesso pra mandar essa mensagem. Porém, no momento que ele põe o pendrive, o droid Big Brother percebe na hora o pico de energia vindo do terminal dele. Ele acaba sendo pego e levado para a sala da chefona. Só que a chefe dele é ninguém mais, ninguém menos do que a Farah, mãe da Fern. Ela tá no esquema, então tá tudo bem. Ela desliga o droid e apaga toda a memória dele sobre esse ocorrido. Mas ela não concorda com o método que eles estão usando, ela quer fazer as coisas do jeito certo, mas tá claro que o supervisor não tá ajudando. Então ela acaba cedendo ao plano mais rebelde dos outros pais e o Winfred fala uma coisa interessante. Ele diz que só quer mandar uma mensagem para fora, sem dar a localização de At-Atin. Isso dá a entender que os adultos do planeta sabem que a localização de At-Atin é uma coisa escondida da galáxia. E eles também devem saber o porquê, né? Voltando para a galera da caveira, eles amarram o SM-33 para poderem perguntar para ele a localização de At-Atin em segurança. Ele acaba dando algumas informações interessantes, como o nome do antigo capitão dele, Tak Reynolds, um dos piratas mais infames que a galáxia já viu, e eles estão na lendária nave dele, a Onyx Cinder. Onyx não é um Pokémon e nem um tipo de carro, é uma pedra. E Cinder é tipo cinzas, brasa, carvão, e aí Onyx Cinder, nome muito da hora para uma nave, inclusive. Mas a Fern, diferente do George, não tá nem aí pra lenda do pirata, não sei quem, que desapareceu não sei aonde, junto com a nave e tripulação na busca pelo planeta do tesouro. Ela só manda o SM-33 levá-los para a antiga morada dele, a Montanha da Caveira, onde ele guardou as coordenadas para At-Atin. E o SM-33 comicamente só arrebenta as cordas que eles amarraram ele e leva eles. No caminho, o SM-33 conta mais ou menos o que aconteceu. A Onyx Cinder estava a caminho de At-Atin, mas a tripulação estava enlouquecendo de ganância no caminho. A concubina, que o Jorge não explica para as crianças o que é, mas eu explico, é tipo uma amante de um homem casado, ou uma escrava sexual, ou prostituta mesmo. Então, ela esfaqueou o capitão, ou seja, era o capitão que estava fincado naquela faca que o George pegou lá no terceiro episódio. Mas o capitão conseguiu dar um jeito de travar os controles da nave, provavelmente aquela alavanca que o SM-33 estava segurando quando ele foi encontrado, e todo mundo morreu na queda. São os detalhes que a gente tem até agora, mas bate com a nossa teoria do episódio passado, de que o capitão matou todo mundo que estava fora da nave, e aí para ficar com o mínimo possível de pessoas, né, um Skeleton Crew, e aí depois ele matou todo mundo dentro da nave também, então... Ainda no caminho, George encontra o Win sozinho, chorando de saudades de casa. A aventura tá ficando real demais pra ele. O George tenta 2 vezes sair dali pra não lidar com isso. Ele nitidamente não quer ter que fazer isso, mas ele vai lá e faz, depois que o Win menciona a mãe dele, que a gente ainda não sabe o que aconteceu com ela. Nessa parte é bem interessante, ele usa a força pra pegar o tablet do Win, que indaga como ele fez aquilo sem ser um Jedi, mas o George não responde. E ele também diz que o Win precisa se desfazer dos apegos com seus pais, tal qual Yoda fala pro Anakin na Vingança do Sith. E diz que o seu foco determina a sua realidade, tal qual Qui-Gon diz pro Anakin no Ameaça Fantasma. É muito conselho Jedi pra quem não é Jedi. Você nascer sem a força, sem ir pra Ordem Jedi, beleza, acontece, mas... ter acesso a todo esse tipo de conhecimento Jedi, é bem capaz que ele tenha sido mesmo um Padawan ou um Youngling que se desvirtuou total depois da queda da Ordem Jedi. Tipo, o próprio Kanan Jarrus, né, o Caleb Dume, depois que a Ordem caiu, teve que fazer uns trabalhos sujos para sobreviver. E o Cal Kestis, né, do Jedi Fallen Order, Jedi Survivor, ele trabalha com o Sal Guerreira, que é um terrorista, né, e a gente vê o quanto que ele corta a cabeça da Inquisidora lá, enfim. Então, é comum um Jedi, principalmente um que era um Padawan, se afastar um pouco dos ensinamentos Jedi depois que a Ordem caiu. Só que o George, se for realmente um deles,
foi o que mais se afastou, porque virar um pirata sem escrúpulos que nem ele é, meu Deus. Mas quando eles chegam no planeta do covil de Tak Renod, que na verdade é Lanupa, um famoso planeta spa pra gente rica e frufru da galáxia. Isso porque o SM-33 não vai lá já tem séculos, então muita coisa mudou desde então. Muito boa a cara da funcionária mudando conforme a nave deles toda capenga, suja, caindo aos pedaços, vai chegando no spa luxuoso deles. Nesse episódio, cada segundo é muito bem aproveitado. Eles pegam as armas deles, que é só a faca do Jod, mas que ele consegue sorrateiramente pegar de volta usando a força logo depois. Já a segunda vez que ele usa a força nesse episódio e coloca um pino de restrição no SM-33 para que ele não possa oferecer perigo para ninguém. Padrão, né? O Jod pergunta por que de tanta segurança e a funcionária conta que é por causa da presença do clã bancário e compra a reserva dele e das crianças, subornando ela com os dourados e reluzentes créditos da velha república, que todo mundo brilha o olho quando vê. O clã bancário é aquela galera da mesma raça que o Darth Plagueis, né, diga-se de passagem, mas que se diziam neutros nas guerras clônicas, mas todo mundo sabe que eles, a Federação do Comércio e a União Tecnológica bancavam os separatistas naquela época. Eis que aparece a caçadora de recompensas Pocket, que reconhece o Jod como Dash Zentin. Acho que já dá pra cravar que ele só tava metendo o louco mesmo quando usou o nome do Crimson Jack. Ou seja, não é nenhum furo no canon nem nada do tipo. Ainda bem. Mas enfim, eles têm a própria história deles ali, ele traiu ela, ficou com a recompensa, mas ela diz que tá tudo bem entre eles. Mas obviamente é mentira. Ela vai embora dizendo para as crianças não confiarem nele. Assim como todo mundo que cruza o caminho deles e conhece o Jod. Ela fala algo interessante sobre ela não estar atrás dele, porque ela não faz mais caçadas para a guilda de caçadores, ela tem um cliente fixo e particular. Pense que para a guilda você faz um trabalho freelance, é mal remunerado, não tem direito trabalhista, uma parte vai para a plataforma onde você achou o trabalho, a concorrência é gigante, e ter um cliente fixo é como trabalhar num CLT. Você tem estabilidade, só alcança esse ponto sendo muito bom e confiável, assim como o Boba Fett é um caçador de recompensas particular do Jabba. A partir daí o Jod muda totalmente. Antes ele estava todo jogando o joguinho das crianças, mas agora que ele cruzou com a Pocket e tem certeza de que ela já entregou ele começa a ficar bravo, ele grita com as crianças porque elas ficam discutindo coisas de crianças mesmo, tipo quem vai investigar o buffet, ficam pulando na cama e fazendo briga de travesseiros. Eles têm que agir rápido para achar logo o covil do Tak Renod, pegar as coordenadas de Ati-Atin e sair antes que eles sejam pegos por seja lá quem for atrás deles. Aí na cena seguinte já se confirma que ela os entregou pro Brutus, e aí aparece esse Hut que eu achei que podia ser o mesmo lá que aparece no livro do Boba Fett, mas eu não achei nenhuma confirmação de que era um dos gêmeos, e a marquinha no queixo dele é diferente. Enquanto o In e a Fern estão no spa procurando o covil, a gente consegue até ver uns moons lá do clã bancário de boas lá na lama. E aí depois do disfarce de todo mundo ter sido descoberto e isso ter gerado muita treta e confusão, todo mundo se reúne na entrada do covil do Tak Renod, que é aberto com a ajuda do Cthalops, que parece um Cthulhu, e também diz que as crianças não devem confiar nele. Nisso os piratas já chegaram em Lanupa e já estão na cola do Skeleton Crew, que passa pelas armadilhas mortais e charadas dignas de um clássico covil pirata até finalmente chegarem em seu destino. Inclusive, mais uma vez, o Jod usa a força aqui para jogar o crédito velho republicano no ácido. Várias vezes ele usa a força nesse episódio. Finalmente, no covil eles acham todo tipo de coisa interessante lá. Uma estátua de um hortolã, que pode indicar que o Tak Renod é da mesma espécie que o Neo. E o mais interessante é o Win, que acha um sabre de luz. De cara já dá pra perceber que esse sabre de luz é bem antigo, porque ele tem esses detalhes dourados. Os sabres de luz mais novos, das prequels pra cá, são sempre meio parecidos, prateados, não tem muita personalidade. Isso acontece porque lá na Alta República, que é uns 200, 300 anos antes de Skeleton Crew, o Jedi e a República estavam em paz há muito tempo, então eles faziam sabres bonitos, enfeitados, personalizados, porque era uma coisa muito mais simbólica do que uma arma mesmo. Mas aí quando os Jedi tiveram que ir para a batalha contra os Nihil, que estavam aterrorizando a galáxia, eles pararam de criar esses sabres chiques porque na guerra eles iam perder e quebrar vários deles. Aí para não perder tempo com essas coisas ornamentadas, eles simplificaram o design dos sabres e isso perdurou até os dias de hoje. Eles encontraram o diário do capitão Tak Renod e com isso as coordenadas para Ati-Atin. E tudo parece jogos de diversão, mas as coisas vão ficando mais sombrias a partir daqui.
O George pede pro SM-33 encher a câmara anterior de ácido, que é onde estavam os piratas atrás deles. Dá até pra ouvir os gritos deles, é sinistro. E também tem uma gravação do Tuck Reynolds explicando o que é o tesouro de Hat-Hat. Só que a gravação tá comprometida e não dá pra ver o rosto dele, tal qual não dá pra ver o rosto da estátua lá em Hat-Akran. Curioso, né? Coincidência? Provavelmente. Mas ele explica que já tem tudo para chegar em Hat-Hat, a nave revestida em armadura, mas a tripulação ainda duvida que o planeta seja real, e que por algum motivo ele precisa de uma tripulação para conseguir o tesouro, e que ninguém sabe que é a última casa da moeda da Velha República. Ou seja, eles fabricam dinheiro em Hat-Hat, por isso que é um tesouro eterno, é um tesouro infinito. E aí o que a Fernie temia desde que conheceu o George finalmente acontece. Ele agora tem a nave e as coordenadas para Hat-Hat. Ele invoca o direito de desafiar a Fernie para se tornar o novo capitão, e ele assim o faz. Vocês podem até achar a Fernie meio chatinha, mandona e tal, mas ela estava certa desde o começo. O George foi muito filho da puta, cara. Acho que o maior medo de uma criança é quando um adulto que elas confiam trai elas. Mais uma vez ele usa a força para se defender do ataque da Fernie, que não desiste tão facilmente. Ele coloca a faca no pescoço dela e ela só precisa se render, mas ela não quer. E ele não quer matar ela, mas pode ter certeza que ele mataria ela se ela não se rendesse. A KB chora, o Neil implora pro George parar e o Win reúne toda a coragem dele, pega o sabre de luz para desafiar o George, mas quase perde o próprio pé no processo. Ela acaba se rendendo e o George manda o SM-33 prender as crianças, mas elas conseguem todas escapar através de um alçapão. E o episódio termina epicamente com o George usando a força para pegar o sabre que o Win achou. Talvez no próximo episódio a gente descubra um pouco sobre o passado Jedi do George, ou talvez, como esse episódio acabou tão epicamente, eles podem usar o próximo episódio para fazer algum tipo de flashback dos piratas, ou focar talvez nos pais das crianças lá em Hat-Hat. Tomara que não. Eu achei esse o melhor episódio até agora, teve cenas engraçadas, como as crianças lá se fazendo de sábios. O George cada vez mais perdendo a pose de cara legal e cada vez ficando mais bravo e impaciente com as crianças. A galera morrendo lá no ácido, foi bem legal na minha opinião. Eu vi algumas teorias por aí, mas que eu não boto muita fé, mas uma delas até que me chamou a atenção, que é a ligação dos Nihil com esse episódio. Os Nihil são os piratas mais sinistros e cabulosos da Alta República. Tem a Velha República, a Alta República e aqui são as prequels, né? A Alta República ainda é bem depois da Velha República. Por causa do símbolo do Tuck Reynolds, que é bem parecido com o que os Nihil usam, né? Então ele tinha esse símbolo lá na Velha República dos piratas, depois acabou virando esse caminho da mão oculta, que acabou virando os Nihil. São símbolos bem parecidos mesmo, dá pra teorizar sobre isso. E aí isso acaba casando com o sabre de luz, né? Que parece ser da Alta República que o Win achou. Mas enfim, o que vocês acham? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curte aí, comenta, compartilha. Tá sendo bem divertido de fazer. Próximo análise agora é só no episódio 6, que só vai ser ano que vem. Então até lá, valeu e tchau!